mulheres turcas. E hoje a gente vai comprovar que Hanke é real. Como? A gente vai fazer uma análise observando as lives de Kerem Bürsi e de Hande Erçel, usando a técnica da linguagem silenciosa, observando a postura corporal e também as microexpressões faciais. Para isso, a gente vai ter como base os canais Metaforando, do especialista peritotécnico das microexpressões, Vitor Santos, e do canal Não Minta Pra Mim, do cientista comportamental Ricardo Ventura. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Esta é a primeira foto do primeiro encontro entre Kerem e Hande. E só de olhar a gente pode descobrir muita coisa com ela. Fazendo o quê? A linguagem silenciosa. E como isso é feito? Observando as posturas corporais, suas microexpressões faciais, que forma a tal linguagem silenciosa, e a gente tira muita informação disso. A primeira coisa que eu vejo nessa foto são gestos pacificadores de ambos. Esses gestos pacificadores significam o nível de ansiedade que denuncia o efeito que um exerce sobre o outro. Por exemplo, quando uma mulher se sente atraída por alguém, ela começa a se mexer, mexe no cabelo, arruma o cabelo, deixa o pescoço à mostra, que é um traço de vulnerabilidade, indica que você pode avançar, indica que pode ser abordada. Já os homens, eles começam a arrumar roupa, mexe na gola, mexe na calça, mexe no anel, nos objetos que estiverem por perto. Por exemplo, aqui é uma foto, mas eu posso garantir que Kerem deve ter mexido 1 milhão de vezes nesse boné. Então, se há uma tensão muscular, existe atração. Ou seja, é uma espécie de jogo de sedução. Veja o automassajamento. Ambos ficam mexendo na espiral que encadena o roteiro. Isso retrata um nível de ansiedade muito elevado naquele momento. Nestas fotos, eles não se encaram, não se olham nos olhos, mas há um interesse entre eles, pois seus corpos conversam entre si. Mostra que existe uma atração, que existe uma química. É como se estivessem querendo se mostrar um para o outro, mas sem se comprometer. Eu quero que vocês notem que, embora estejam lado a lado, não há uma intimidade. Eles não estão grudados, tipo braço ou provocação no braço. Coisa que vai ser muito comum, muito frequente quando eles estiverem íntimos. Na segunda foto, ainda que não se encarem, a direção do corpo está atraído para o outro, está em direção do outro. Claro que aí a gente pode dizer que são fotos promocionais, eles foram obrigados a ficar um ao lado do outro, então é normal que estivessem assim. Então a gente não pode julgar muito. Olha só o contraste dessas duas lives. Na primeira foto, a gente vê uma das primeiras lives que eles dois fizeram. Lembre que em live eles não são obrigados a estarem atuando, como foi feita essa pergunta uma vez para Hanke. Comentaram assim: vocês já perceberam que vocês parecem muito apaixonados um pelo outro nas lives? E eles responderam, Kerem respondeu: a gente está atuando, pessoal. Só que em live, gente, eles não precisam estar atuando, eles não são obrigados a isso. Tá? Eu vou explicar melhor sobre essa questão mais para frente. Vamos focar aqui na questão da linguagem silenciosa, nos indícios em sua postura corporal, se há sinais empáticos. Na primeira foto, a gente vê que eles estão separados. Você percebe que Kerem está muito apaixonado. Ele olha o tempo todo para Hande. Hande tenta disfarçar. Lembre que é uma das primeiras lives e ela ainda tem aquele tal compromisso com aquele noivo que eu já comentei, que diziam que já era um noivado assim, que não ia bem, mas eu não posso chegar e afirmar isso, mas o fato é que mostra claramente que ainda não tinha nenhuma relação ali nesse momento. Existia um interesse por ambas as partes, principalmente por parte de Kerem. Olha o olhar de Kerem em direção a ela, mas estão separados, porque ela tem uma relação fora, mas uma relação que, segundo rumores, é uma relação falida. Eu acredito, e agora aqui eu vou fanficar um pouquinho, tá? Estou saindo dos fatos, que na verdade ela já tinha acabado essa relação. Sabe? Quando você acaba, você não torna aquilo oficial, porque, gente, a gente está falando de Turquia. Turquia é diferente de Brasil, é uma outra cultura. Lá, quando você termina uma relação, você no dia seguinte, você não pode já estar aparecendo interessado num outro alguém. Eles levam, assim, 6 meses para você começar a esboçar um interesse por um outro alguém.
Isso aconteceu com Serenay e com Kerem, onde eu vou contar depois a história deles dois, mas só resumindo, oficialmente foi dado como terminada a relação dos dois e 3 meses depois da imprensa já ficar sabendo que já há muito tempo não havia mais nada entre Serenay e Kerem, ela assumiu a relação com um comediante turco chamado Cem, não me lembro agora o sobrenome. E aí o que aconteceu? Mesmo assim, vejam, olha a situação. Eles já estavam namorando há 4 anos, tinham ficado separados, Kerem nos Estados Unidos e ela na Turquia. Eu acho que estavam sem se encontrar quase num tempo de 1 ano. E aí, depois de passar todo esse tempo sem estarem juntos, Serenay vai e assume que a relação deles tinha acabado oficialmente. 3 meses depois de tornar isso oficial, é que ela assume uma relação com a outra pessoa e mesmo assim a imprensa cai em cima de Serenay dizendo que ela traiu o Kerem. Olha a situação. A gente está falando de Turquia. Turquia é diferente de Brasil. Brasil eu posso terminar hoje e amanhã começar com outra pessoa e tá tudo bem. Em Turquia, não. Mesmo você terminando hoje, começando uma relação daqui a 6 meses, mesmo assim as pessoas ainda vão falar mal. E isso é o motivo pelo qual eles não assumiram rapidamente essa relação deles. Primeiro, eles não começaram essa relação assim tão rápido, né? Porque pela personalidade de Randy, ela segurou bastante. Ela queria estar com Kerem, Kerem com aquele jeito dele todo sedutor, que a gente viu vários vídeos dele cantando pra ela, ele fazendo as brincadeiras, ela foi se apaixonando, mas ela não foi ficando com ele assim rapidamente, não. Porém, gente, nessa segunda foto, a gente percebe que eles já estão juntos há muito tempo. Olha o grau de intimidade que eles estão. E isso já vem até, assim, já, eu diria pra vocês, há alguns meses. Eles estão juntos há, no mínimo, 4 meses. No mínimo, 4 para 5 meses. E essa foto que vocês estão vendo aí é porque eles estão no processo de assumir. Eles querem mostrar que estão juntos sem precisar necessariamente falar oficialmente que estão tendo uma relação amorosa. Essas fotos de 2 entrevistas mais ou menos atuais mostram claramente que eles são um casal. Como é que a gente percebe isso? Pela troca de olhares. Eles se entendem somente em se olhar. E isso é um grau muito forte de intimidade, né? Eu diria que essa relação já é de 4 para 5 meses. Melhor dizendo, conforme aprendi com Vitor Santos e Ricardo Ventura, vê link aí embaixo, supostamente, eu vou repetir, supostamente eu diria que é uma relação de no mínimo entre 4 a 5 meses. E isso é reforçado por muitos outros elementos, como por exemplo, vemos os espelhamentos em várias lives, vemos olhares de admiração recíproca, vemos elogios frequentes, inclusive no Instagram. A gente vê as famílias se relacionando, até DR, gente, a gente viu em uma live, Kerem reclama com o Randy que ela só pensa em trabalhar e ela diz, eu só penso no meu trabalho porque eu amo o meu trabalho. E ele diz, eu também amo o meu trabalho, mas eu também gosto de me divertir. Gente, isso não é coisa só de parceiros, né? Você não vai reclamar com o seu parceiro por causa disso, você só vai reclamar com alguém que você tem uma relação muito íntima dessa questão, não é verdade? Então, me baseando na psicologia analítica aplicada, supostamente, repito, supostamente eles têm sim, e não é de hoje, uma relação amorosa. Essa live reafirma o que eu terminei de dizer. Eles querem mostrar que já estão juntos. E não estão juntos de agora, não. Já estão juntos de há muito tempo, né? Agora, pense aí como não é fácil para eles, né? Um casal que gostaria de sair juntos, estarem abraçados, de mãos dadas e precisa, ao mesmo tempo, cumprir contrato. Durante esse período todo, sofreu uma pressão muito grande da imprensa, dos fãs, dos empresários, produtora. Sem falar da questão da imagem de Randy, porque olha só, quando aconteceu aquela questão das fotos na revista, em seguida teve a questão do The Voice da Turquia, em seguida teve aquelas cenas muito assim mais hot da novela, tudo isso em conjunto. O que aconteceu? O ex dela parou de seguir. Tudo isso num único momento. Sabe o que aconteceu? Vocês não sabem? É que a imprensa turca, a imprensa marrom turca, saiu falando coisas horríveis sobre a
deixa de casar com um homem como Murat, que é um homem da Turquia, que já estava querendo ter filhos, para ficar com um homem tipo Kerem. Então já falava como se fosse a relação assim já constituída com Kerem e que ela tinha traído Murat com Kerem. Então, isso não foi fácil. Foi justamente nesse período, olha só, durante todos os períodos em que perguntava se já havia uma relação entre os dois, eles nunca desmentiram, nunca confirmaram. Mas nesse período, nessa semana que isso aconteceu, foi a primeira vez que Randy e Kerem chegaram e disseram para os repórteres que eles eram só amigos. E isso tem esse motivo. Eles foram obrigados a fazer isso, porque a pressão não foi pouca. Pessoal, os sinais empáticos a seguir confirmam sob um ponto de vista científico, vou repetir, científico, o sonho de todo fanfiqueiro de ranker. Se a gente observar por um panorama onde um casal na Turquia, não estou falando de uma realidade brasileira, de uma realidade americana ou mesmo de um outro país da Europa, estou falando sobre uma perspectiva comportamental e cultural turca, de que se um casal possui tais sinais, supostamente, eu vou repetir a palavrinha mágica aqui, supostamente, eles formam um casal, sim. Eles têm uma relação amorosa, sim. E o primeiro sinal de que eles estão juntos é essa forma que eles têm de se comunicar, através de mensagens. E agora eles querem mostrar para o público que estão juntos, mas como já vou repetir, eles querem mostrar para o público que estão juntos, mas sem precisar de um comunicado oficial. Então, o que eles estão fazendo? Antigamente, vocês podem ver por essas mensagens que Kerem dava aquele sinalzinho dele que ele usa com a mão, dizendo, tipo, eu tô aí, eu estou interessado. Então, Kerem sempre foi muito mais ousado nessa situação. Agora que eles estão na fase de querer se assumirem, Randy começou também a corresponder a essas mensagens. E isso eles estão fazendo publicamente, porque a intenção deles agora é diferente da intenção deles lá no início, de quando eles começaram a fazer essas correspondências pelo Instagram. Porque os fãs brincam, né? Como ele começou somente colocando aquele sinalzinho que ele colocava com a mão, e agora ele está muito ousado, né? Chamando ela de Amanã, elogiando que ela é uma mulher muito bonita, com foguinhos, com bebida e tal. Por quê? Repito, porque eles querem mostrar para o público que estão juntos, sim. Eles querem se assumir. Além das mensagens, nós temos vários outros sinais, vários outros indícios dessa relação. Por exemplo, a proxêmica, ou seja, a proximidade entre eles, onde querem estar, Randy está, onde Randy está, querem estar. Gente, por que isso não acontece, por exemplo, com outro colega lá de trabalho? Por que Kerem não está o tempo todo com Melissa, por exemplo? Por que Kerem não está o tempo todo com Elsim? Por que Kerem não está o tempo todo com Neslihan e etc? Por quê? Porque ele quer estar com quem ele gosta. A mesma coisa acontece com o Randy. Isso é chamado um sinal muito marcante numa relação, que é chamado proxêmica, que quer ter proximidade, quer ter intimidade. Como vocês vão ver, tem lives em que Randy praticamente está sentado no colo de Kerem, onde ele já tem tanta intimidade que um pode chegar e mexer com o outro, um pode chegar e brincar com o outro, um pode chegar e puxar a roupa do outro, e tudo bem. Você pare um pouco e pense se você pode fazer isso com um colega seu de trabalho, no seu âmbito profissional. Será que você tem toda essa intimidade? E olha, eu estou falando isso no âmbito brasileiro. Você vai para o seu trabalho, tem seu colega que você brinca, é seu amigo, você conta seus segredos, ok. Existe isso no Brasil? Existe, até pode existir. Não é muito normal, mas até pode existir. Porém, a gente está falando da Turquia. Então, quando há esse lance de proxêmica, é algo muito determinante, que há uma relação amorosa, sim. Além disso, tem a questão da empatia, do jogo de sedução o tempo todo. Querem estar cantando, aí Randy acha lindo, né? Se qualquer um se apaixonar, eu também me apaixonaria com Kerem daquele jeito, todo sedutor cantando. E aí você vê vários stories de Randy, vários stories de Kerem, onde mostra essa relação dos dois, né? E que ele faz aquilo para poder encantar, para poder ganhar
isso. Além disso, nós temos também a questão do espelhamento. O que é isso? O casal fica tanto tempo junto, né? Ou seja, ele se torna um casal que ele se torna parecido. Falam palavras, né, muito assim marcantes e que determinam um casal, semelhantes. Eles têm expressões que um faz, o outro repete, isso é espelhamento, e isso determina que há uma relação íntima entre eles. Além disso, ainda tem a questão da sintonia. Como é que isso acontece? O fato de um olhar para o outro e conversar somente com o olhar, já se entenderem. O fato de estarem sempre rindo, e os dois riem sempre ao mesmo tempo, né? E a questão da distância entre eles, estarem ali colados um no outro o tempo todo. Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a wiggling a talk. Hande, Ne bak ekrana girmeye çalışıyorum. sence biz bir live yapalım mı? Yes! Ne zaman yapalım? Hemen. Hemen yapalım ya. Hemen. Tamam, birazdan açıyoruz. Hadi. Bye. Olha só que divertida essa live. Gente, pensa em uma coisa. Na Turquia, você pegar na mão de uma pessoa significa muita coisa. Veja essa relação. Ela tá praticamente sentando no colo dele. Ele fica brincando, Randy. Mas veja, isso pra eles é muito significativo. Eu diria assim, existe uma amizade dessa aqui no Brasil? Existe. Mesmo, uma amizade normal. Lá, isso só seria possível se houvesse, sim, por exemplo, se eles tivessem sido criados juntos, se eles fossem parentes, aí tudo bem. Mas, na Turquia, esse nível de intimidade aí só pode ser uma relação, não pode ser amizade, tá? E como eu falei, repito, aqui eles estão se apresentando desse jeito para o público, porque eles querem que o público já receba uma mensagem de que eles estão juntos, sim, sem ter aquele comunicado oficial, nós estamos namorando. Didn't see what I was thinking of. Drop everything now. Aqui apoia o chamado espelhamento. Quando é que isso acontece? Acontece quando você se torna um casal. Sabe, vocês já ouviram falar aquela história, se torna um casal, se torna parecido? Porque você começa a imitar trejeitos, formas de falar. Então, o espelhamento é uma prova muito clara de que ali se formou um casal. É o que acontece nessa situação. Acreditem, nessa live eles discutiram a relação. Ele reclama dela, que ela só pensa em trabalhar. E ela comenta que gosta do trabalho, que ama o trabalho. Ele diz que ele também ama, mas também gosta de se divertir. Gente, você vai se preocupar com o seu parceiro de trabalho se ele gosta ou não de se divertir além do trabalho? Não, você tem que ter uma relação muito mais íntima para isso, não é verdade? Biri gelmiş gibi gözüküyor burada. Hakan. Bu sensin. Sadece olarak yapayım size. Heh, geldi. Ok. Kim? A sintonia desse casal é simplesmente perfeita. Por quê? Porque querem ele é geminiano e Randy ela é sagitariana. Quando eles se apaixonam, e olha que é muito difícil tanto sagitariano quanto geminiano se apaixonar, mas quando se apaixonam eles se entregam totalmente. Para as pessoas ficam parecendo assim amigos, mas só entre eles pegam fogo, é uma sintonia assim realmente incrível. E essa sintonia é percebida inclusive quando eles estão atuando. Por exemplo, a gente vê essa química explodir nesse beijo entre Serra e Eda. Química explode quando eles estão atuando. Imagina um beijo de verdade. Imaginaram? Imaginaram assim um beijo entre Keren e Randy? Olha esse vídeo e me conta aí nos comentários. Pessoal, eu venho guardando esse material há um tempo e com vontade de compartilhar minhas ideias com vocês, mas eu tinha muito receio de trazer isso, já que é de uma forma, muita gente já vem falando sobre essas mesmas teorias, porém eram teorias. Aqui eu trago um sentido, numa análise realmente científica da coisa. Então, mas eu tinha muita preocupação, por quê? Porque pense um pouco nesse casal, o quanto eles vêm sofrendo a pressão por parte de todo mundo, principalmente dos fãs. E eu sou fã também, mas eu gosto, o mais importante do que realizar o meu desejo de vê-los juntos, eu quero que eles sejam felizes, nem que seja com outras pessoas. Então o objetivo não é pressioná-los, então a gente tem que ter isso em mente. A gente não pode invadir a privacidade deles, a gente tem que respeitar a vida deles.
Pessoal, nosso próximo vídeo eu vou contar uma história de amor. Você já conhece a história de amor de Ser Canheda, não é isso? Nós todos somos fãs e torcemos por esse casal.